Bom dia, meus amores. Hoje nós iremos corrigir as páginas 49 a 52. Página 49. É para você reler, um trecho do conto Premonição e observar as formas verbais em destaque. No caso aqui é era e está. Letra A. Qual é o sujeito da forma verbal era? Você vai perguntar ao verbo, né? Quem era uma garota supersticiosa? Caso eu, né? Então, o sujeito é eu. B. O que se afirma sobre esse sujeito nessa oração? Afirma-se, que eu não era uma garota supersticiosa. Então, afirma que ela, a garota, não era uma garota supersticiosa. C. Qual é o sujeito da forma verbal estava? Aí vamos fazer a pergunta. Quem estava certa? Ela. Então, o sujeito é ela. D. O que se afirma sobre esse sujeito nessa oração? Que ela estava certa. Então, afirma-se, que ela estava certa. Letra E. Qual dessas formas verbais era ou estava apresenta o sentido de estado permanente? Era, e pronto. Então, forma verbal, era. E qual das formas verbais apresenta o sentido de estado passageiro ou transitório? Essa aqui, o era, ele é permanente, então o estava é uma forma de estado, passageiro ou transitório. Forma verbal estável. Assinale a alternativa correta a respeito das formas verbais destacadas nesse trecho. Elas indicam ações realizadas pelo sujeito? Não, Estabelece uma ligação entre os sujeitos e o que se informa sobre eles? Exatamente. Eles ligam, sujeito que eles eram. Então, é a segunda opção. Agora, vamos para a página 50. Qual é o predicativo do sujeito da oração? Eu não era uma garota supersticiosa. E da oração, ela estava certa. Então, como a gente viu na explicação ontem, quando o verbo ele for de ligação, que é o caso desses dois, o predicativo do sujeito, vai ser a característica do sujeito. Que no caso aqui, eu não era uma garota supersticiosa. Característica é uma garota supersticiosa, do sujeito eu. E já que ela estava certa, qual é a característica? Certa, Então, quando o verbo for de ligação, o predicativo do sujeito, vai ser característica que se dá ao sujeito e não o verbo, Certo? Então, é uma garota supersticiosa e certa. Agora, vamos para a página 51. Leia o texto abaixo e conheça um pouco mais sobre grandes histórias de terror e mistério. Letra A. Você conhece algum desses clássicos? Após esse resumo, ficou interessado em ler qual deles? Então, aqui, uma resposta pessoal, mas acredito que vocês já ouviram falar, porque esses mistérios aqui, esses clássicos são muito conhecidos, o Frankenstein, o Médico Monstro, o Drácula, E espero, que vocês, se vocês já leram,
Vocês coloquem aí, ou se não leram, se vocês gostariam de ler, viu? Muito importante vocês responderem essa questão, tá bom? Todos são importantes, principalmente as pessoais. B. Encontre no texto 3 orações que apresentam verbo de ligação e predicativo do sujeito e copie-as. O verbo de ligação. Vamos ver lá. Tá pedindo 3, né? Então, aqui tem algumas sugestões, né? Ó. Vem aqui, ó. Frankenstein tornou-se um dos maiores clássicos da literatura de terror, né? Pode ser um dessa aí, né? O tornou-se. Também pode ser também qual? Ó. Sua autora, Mary Shelley, é inglesa, né? Que está bem aqui, ó. Sua autora é, né? Que é o verbo de ligação, é inglesa. Também pode ser, né? Bem aqui, ó. Dr. Jekyll, né? E Hyde permanecem, né? Verbo de ligação, imortais. Aí, esses colchetezinhos vocês podem usar, porque é quando tem continuação ainda, viu? É importante vocês usarem quando a frase ainda não terminou, mas você não quer escrever toda, né? Escreve só os mais importantes, os termos mais importantes, coloca colchetes e as reticências e entre aspas. Sempre coloca entre aspas quando você for tirar do texto, certo? Outra sugestão também é esse daqui, ó. Esse clássico tornou-se famoso mundialmente, né, ó. Tornou-se também, né, verbo de ligação. Certo? Essa aqui é só as sugestões. Vocês colocaram outros que tem verbo de ligação, também está correto. C. Identifique o sujeito, o verbo de ligação e o predicativo do sujeito da oração a seguir. Vamos lá. Esse clássico tornou-se famoso. O que tornou-se famoso? Esse clássico. Então, esse clássico é o sujeito. Tornou-se é o verbo, né? O verbo de ligação, né? Tá mostrando aqui o estado em que ele formou, né? Se tornou. E famoso, desculpa, é o predicativo do sujeito, né? Que é a característica do sujeito no qual está sendo ligado pelo verbo de ligação. Certo? E a D, né? Nas orações dos itens B e C, a informação principal sobre o sujeito está contida nos verbos de ligação ou nos predicativos do sujeito. Por quê? Então, é nos predicativos do sujeito, né? Pois verbos de ligação apenas ligam, viu? Não se esqueçam disso. As suas informações, ou seja, as suas características, certo? Então, quando tiver, né, verbo de ligação, você já sabe que nos predicativos do sujeito, né? Ó, a informação sobre o sujeito está contida nos predicativos do sujeito, pois o verbo de ligação apenas ligam, viu? O sujeito às suas informações ou características.